Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Renata Quadros Cruzava, eu sou aluna da FGA UNB, minha matrícula é 21063013 e eu vou apresentar um trabalho de APC, Programação, do professor Giovanni, e é no Calão. Eu coloquei as instruções aqui para ficar mais claro e dar melhor entendimento. A entrada deve ser a seguinte: um número inteiro armazenando a quantidade N de turmas que participarão, sendo no mínimo 3. Um número inteiro que guarde a quantidade de modalidades e a sequência dos N pares de dados de equipes e ganhos, respectivamente, sendo que o nome da equipe é um texto e a quantidade de modalidades que a equipe ganhou é um inteiro. E a saída deve mostrar o resultado do primeiro, do segundo e do terceiro lugar e quantos jogos irão ocorrer ao total do campeonato. Caso der empate, o programa deve mostrar que empatou e finalizar a execução. Caso o número de ganhos for maior ou menor que a quantidade de modalidades, o algoritmo deve informar e repetir. Aqui tem mais ou menos como é que faz uma conta para se ter a quantidade total de jogos. 8 equipes. Menos 1, são 8 equipes, o número de equipes, menos 1 vai dar a quantidade total de jogos. Esse é o meu programa, meu algoritmo, e as declarações dele são as seguintes: inteiro N, X, exportes, no plural, I, J, erro soma, um vetor de 10 ganhos, que 10 é o conjunto de elementos que ele armazena, e um único nome, que são os ganhos. Auxiliar, alce, esporte, no singular, total ganhos, equipes 10, outro vetor, alce, equipes. E aqui a gente começa. Eu igualei o erro igual a 1, e aqui tem uma estrutura de repetição. A partir desse enquanto até esse fim enquanto aqui. Então, ele vai fazer tudo isso que está dentro enquanto o erro for igual a 1. Aqui a gente tem outra estrutura de repetição. Dentro de estrutura de repetição, ele pede para escrever quantas equipes irão participar. A pessoa vai colocar quantas equipes vão participar e ele vai ler esse número, leia N. Aqui a gente tem uma estrutura de condição. Se N for menor ou igual a 2, ou seja, é no mínimo 3, então escreva os dados incorretos e volta para cá, quantas equipes irão participar. E faz a mesma pergunta de novo até a pessoa colocar um número maior que 3. Maior ou igual a 3, né, no caso. Aqui é aquela continha que eu falei. X é a quantidade de esportes que vão ter em uma modalidade. N é a quantidade de turmas que iriam participar, menos 1, e vai dar o resultado. Aqui ele vai pedir quantas modalidades vão entrar na competição e ele vai ler esporte no singular. E aqui esportes é igual a total de esportes, que é o vetor, ou a função, desculpa. E vai vir aqui para baixo da função. A função é uma função inteiro, é o nome da função, total esportes. E vai guardar o X e o esporte, que são 2 inteiros. Aqui a gente faz a declaração da variável esportes. E aqui a gente faz a continha, que vai fazer... vai pegar o esporte, a quantidade de modalidades que vão ter, que a pessoa colocou, vezes a quantidade de jogos em cada modalidade. E vai nos retornar exatamente o que a gente quer. E aqui vai escrever, vai aparecer na tela: esportes é a quantidade total de jogos que irão acontecer durante a competição. Depois ele vai pedir respectivamente
os nomes das equipes e a quantidade de modalidades que ganharam. Aqui, eu igualei total de ganhos, erro, soma e I igual a 0. E aqui, outra estrutura de repetição dentro da estrutura de repetição. Ele vai fazer isso aqui enquanto o erro soma for igual a 0 e I for menor que N. Ou seja, e o número do vetor for menor que o número de turmas que irão participar. Aí aqui ele vai ler equipes e ganhos. E aqui o total de ganhos vai ser a soma de todos os ganhos. E aqui mais uma condição. Se esporte, a quantidade de esporte que a gente colocou que vai ter na competição, for menor que os ganhos, então escrever o comércio novamente, porque não faz sentido a gente ter 5 esportes e uma equipe ganhar 6. Então, erro, soma e erro vão ser igual a 1, ou seja, tem algo errado. Aqui, I igual a I mais 1, ou seja, isso aqui vai acontecer e aí vai somar mais 1, que vai para a segunda vez, que vai somar mais 1, que vai para a terceira, e assim sucessivamente. E aqui termina esse fim conta. E entra em mais uma condição. Se o total de ganhos, que é a soma total dos ganhos, for igual aos esportes que a pessoa colocou, então erro igual a 0, que vai estar tudo certo. Se não, escrever o total de modalidades é diferente do número de ganhos. E termina finalmente a primeira estrutura de repetição. Aqui a gente tem uma estrutura de condição dentro de uma estrutura de repetição dentro de outra estrutura de repetição. E aqui ele está ordenando quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo, quem vai ficar em terceiro. E nessa condição aqui, nessa condição aqui, ele vai fazer assim: se ganhos I for menor que ganhos J, então ele vai fazer isso aqui, ou seja, ele vai trocar eles de posição e a mesma coisa com as equipes. E aqui a gente vai ter mais uma condição. Se ganho 0 for igual a ganhos 1, ou ganho 0 for igual a ganhos 2, ou ganhos 1 for igual a ganhos 2, então escrever o empate. Ou seja, vai empatar, né? Algum número vai ser igual a outro, e aí ele vai finalizar o último. Se não, ele vai fazer o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar. E agora a gente vai fazer uns exemplos. A1, B1, C1 vai dar empate. Ok. 3 equipes, 5 modalidades. A1, B, 2 e C, 3. Não, vai ser mais. 3. Não. Vai dar o total de modalidades é diferente do número de ganhos. Ok, um exemplo. Vai perguntar novamente, vai ter que começar tudo de novo. Aqui eu vou colocar como se alguém tivesse ganhado. Quantas modalidades vão entrar na competição? 6 também. Aqui a 1 ganhou 4. B ganhou 2. E o resto tudo 0. 0, F0. Primeiro lugar A, segundo B e terceiro C. Quantas equipes irão participar? 4 equipes, 7 modalidades. Vou colocar aqui, vai ser um número menor. A, 2, B, 2, C, 2, D, 0. O total de modalidades é diferente do número de ganhos. E foi esse
o meu código. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro, que eu tenha explicado direitinho. E é isso. Obrigada por terem assistido até aqui.